Esse vídeo é uma verdadeira indignação para todos os consumidores brasileiros. Nós vamos expor aqui, com detalhes, um golpe que tem lesado milhares de pessoas e gerado prejuízos bilionários. É o famigerado golpe da quilometragem. Eu peço um tempo da sua vida para ver esse vídeo e nele eu quero ir a fundo nesse esquema criminoso que afeta um dos bens mais importantes e mais necessários para os brasileiros, o carro. De 2018 até o ano de 2024, os preços dos carros novos no Brasil dispararam. Houve um aumento médio de 90%. Há casos de carros que saltaram de R$ 74 mil para R$ 150 mil. A pandemia, a falta de componentes nas fábricas, foram sem dúvida nenhuma contribuição para essa alta absurda. Essa situação empurrou muitos consumidores para o mercado de carros usados. Já na metade do ano de 2024, esse mercado tinha crescido mais de 30% se comparado ao mesmo período de 2022 a 2023. E foi justamente aqui que um golpe antigo voltou a assombrar o consumidor: a adulteração da quilometragem dos veículos. Esse esquema é muito simples, mas é devastador. A quilometragem registrada no painel do carro é reduzida para apresentar um veículo menos usado e que tem mais valor, tudo para enganar os compradores. Existem dados que mostram que mais de 30% dos carros seminovos vendidos no Brasil têm a quilometragem adulterada. E o espantoso é que mesmo com os odômetros digitais, esse golpe não parou, porque a tecnologia do crime também evoluiu com ferramentas para adulterar odômetros, e essas ferramentas estão à venda na internet e em aplicativos que congelam a contagem da quilometragem. Esse golpe causa um prejuízo bilionário aos consumidores brasileiros, com a maioria das vítimas sequer desconfiando que foram enganadas. A fraude é tão difícil de se detectar que até mesmo vistorias cautelares nem sempre conseguem identificar a adulteração. Esse golpe não é exclusividade de pequenos vendedores ou somente de consumidores finais. Grandes locadoras de veículos também já foram implicadas ou prejudicadas em casos de adulteração, com relatos de locadoras que repassaram carros com quilometragem adulterada, mesmo sem saber. Mas por que é que isso acontece? É que muitos clientes, ao devolverem os carros alugados, manipularam o odômetro para evitar multas por excederem o limite contratado. E o golpe da quilometragem não é exclusividade brasileira. Nos Estados Unidos, cerca de 500 mil carros são vendidos anualmente com odômetros adulterados. Isso gera um prejuízo lá de cerca de $1 bilhão. Até mesmo grandes empresas como a FedEx foram acusadas de vender veículos com quilometragem manipulada. Em 2016, uma cliente de Minas Gerais processou a concessionária Tecar Automóveis ao descobrir que o Palio que comprou com supostos 52 mil quilômetros rodados, na verdade já tinha percorrido mais de 95 mil. Apesar de a concessionária argumentar que havia adquirido o carro de um terceiro, a Justiça considerou os transtornos causados à cliente e determinou uma indenização de R$ 10 mil por danos morais, além do ressarcimento dos custos de manutenção. Detectar a adulteração do odômetro nem sempre é simples, mas alguns sinais podem ajudar. Primeiro, verifique o estado do interior do carro. Quilometragem baixa não combina com bancos, volante e pedais muito desgastados. Especialistas indicam que essas peças começam a mostrar sinais de uso intenso após os 40 mil quilômetros rodados. O segundo ponto é: fique atento aos pneus. Em condições normais, os pneus se desgastam após cerca de 50 mil quilômetros. Se o carro tiver pneus com sinais de desgaste e o odômetro marcar uma quilometragem baixa, isso pode ser um indício de fraude. O terceiro ponto é: use a lógica. O brasileiro roda em média 15 mil quilômetros por ano. Ao verificar a data de compra do carro como 0 km, calcule o que seria uma quilometragem coerente. Valores que estejam muito abaixo disso podem ser suspeitos. O quarto ponto é que você deve checar o histórico do veículo. Solicitar um laudo automotivo é essencial. Ele revela a quilometragem registrada e o histórico do carro. É um gasto que, no fim, pode compensar. O quinto ponto é: leve o carro a um mecânico de confiança. Profissionais experientes conseguem identificar sinais de fraude que passam despercebidos por compradores comuns.
O sexto ponto é: considere consultores automotivos. Com o aumento do mercado de carros usados, surgiram profissionais especializados em avaliar veículos e orientar compradores. Dependendo do valor do veículo que você queira comprar, é interessante que você contrate um consultor. O sétimo ponto é: desconfie de preços muito abaixo do mercado. Preços baixos demais podem ser um indicativo de problemas escondidos. E caso você desconfie de um golpe, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de reclamar até 30 dias após o recebimento do veículo, seja para exigir a troca ou para reparos por defeitos escondidos ou ocultos. Nos últimos anos, as locadoras de veículos se tornaram protagonistas no mercado automotivo. Já existem números indicando que a frota total dessas empresas ultrapassou 1 milhão de veículos há mais ou menos 4 anos atrás. Apesar da crise da indústria automotiva, o setor de locação continuou crescendo, alcançando faturamentos bilionários. E embora o aluguel represente cerca de 40% a 50% dos lucros das locadoras, a verdadeira estratégia lucrativa está exatamente na revenda dos veículos. Por comprarem diretamente das montadoras com descontos significativos, que variam de 15% a 30%, e beneficiarem-se de isenções fiscais, as locadoras conseguem renovar suas frotas frequentemente e revender os seminovos com boas margens de lucro. Até o ano de 2021, as lojas de locadoras tinham vendido cerca de 250 mil carros, o que representa apenas 3% das vendas de seminovos no país. Contudo, esses veículos têm preços competitivos, atraindo compradores. Existem vantagens e desvantagens de comprar veículos usados de locadoras. As vantagens são a grande variedade de modelos, veículos revisados e com 1 ou 2 anos de uso, opções de financiamento direto. As desvantagens são, em primeiro lugar, o uso anterior por diversos motoristas, o que pode causar um maior desgaste, e também a possibilidade de fraudes como quilometragem adulterada sem que a locadora tenha conhecimento desse fato. Em todo caso, para garantir um bom negócio, o comprador deve sempre investigar o histórico do carro e submetê-lo a uma inspeção minuciosa. Outro aspecto preocupante no universo automotivo é a fraude contra as seguradoras. Em 2022, essas práticas geraram prejuízos de mais de 800 milhões de reais. Isso afeta diretamente os consumidores honestos, porque são eles que acabam pagando prêmios mais altos devido aos riscos ampliados. Ou seja, as seguradoras repassam prejuízo ao consumidor, que sempre paga a conta no final. Casos bizarros de fraudes, como falsos acidentes e sinistros inventados, são frequentes e prejudicam todo o mercado. Por isso é essencial que os consumidores fiquem atentos e que as seguradoras invistam em mecanismos mais eficientes de prevenção e detecção de irregularidades. As fraudes contra as seguradoras são um problema crescente e impactam a todos, quer direta ou indiretamente. E é claro, esse vídeo traz à tona as complexidades desses crimes, como são descobertos e os desafios enfrentados pelas seguradoras para combater esses atos. E nós vamos também desvendar aqui como é que a indústria automotiva se relaciona com esses casos, cobrindo os altos custos de peças de reposição, e também vamos falar sobre a transição para os veículos elétricos. Fraudar uma seguradora exige muito mais do que um simples jeitinho. Esse tipo de crime deixa rastros que as tecnologias modernas estão aprendendo a rastrear com maior eficiência. A chamada Big Data e a inteligência artificial têm sido fundamentais para identificar relações ocultas entre os envolvidos em sinistros. Por exemplo, os dados de localização, histórico de interações em redes sociais e até comportamentos imprudentes podem indicar fraude. Um caso que ficou muito notório é de um britânico que falsificou um acidente com um carro que sequer era o modelo alegado. Sua Ferrari, como ele disse, era na verdade um Toyota disfarçado. E o amigo que dirigia o outro veículo, na verdade, era seu cúmplice. Essa trama foi revelada em razão de fotos que eles haviam publicado no Facebook. Isso levou à condenação de ambos. Casos assim são exemplos do prejuízo coletivo causado por fraudes. Tudo isso encarece os seguros e dificulta a vida de clientes honestos. Existem sistemas de inteligência artificial que avaliam relatos, imagens e documentos, cruzando essas informações com bases de dados existentes.
É possível verificar a compatibilidade entre os danos declarados e as evidências físicas, expondo incoerências que antes poderiam passar despercebidas. As seguradoras também usam algoritmos para prever comportamentos fraudulentos com base em padrões identificados em casos passados. No Brasil, também o mercado de peças de reposição é uma fonte silenciosa de lucro para as montadoras. Um caso recente envolvendo o Volkswagen Nivus destacou isso. O furto de emblemas e sensores revelou o absurdo custo das peças. O preço ultrapassava R$15 mil, representando 10% do valor do carro. A Volkswagen precisou reduzir os custos drasticamente para conter o problema. Essa situação, na verdade, lança luz sobre como as montadoras lucram com essas peças. Com a transição para carros elétricos, as montadoras agora enfrentam novos desafios. Esses veículos têm menos peças mecânicas e dependem mais de fornecedores externos. Isso reduz o controle das montadoras sobre a cadeia de produção e diminui a margem de lucro no mercado de reposição. O atual modelo de negócios das montadoras, que por décadas foi sustentado pela venda de peças, está em risco. No Brasil, a adoção de veículos elétricos ainda é lenta, mas crescente. Em 2024, o mercado mais que dobrou em relação ao ano 2023, que comercializou mais de 94 mil carros elétricos. Apesar disso, o alto custo e a infraestrutura deficiente ainda tornam essa transição um desafio enorme. É claro que para muitos, o som de um motor movido a gasolina ainda supera as promessas de sustentabilidade dos elétricos. Fraudes e altos custos impactam todos os elos da cadeia automotiva, dos consumidores às montadoras. No entanto, avanços tecnológicos e mudanças no mercado podem redesenhar esse cenário. Nos cabe questionar até que ponto estamos dispostos a pagar por um sistema que beneficia poucos em detrimento de muitos. É claro que todo futuro exige inovação, mas sempre com responsabilidade.